palavra para você. Amém? Os dias são maus, são difíceis. A vida de ninguém tem sido fácil. E o que mais a gente não tem como fugir de não falar do que está acontecendo, né? Dessa pandemia, do cotidiano, das situações difíceis que todos estão passando. Não só no Brasil, mas no mundo. Né? Não veio só uma doença, mas veio junto com ela desempregos, muitas outras coisas. Isolamentos, depressão, muitas outras coisas que vieram e não tem como fugir. Nós, quando vamos falar do Senhor, de não falar disso. Só que eu estava comentando com meu marido esses dias que antes, mesmo antes disso tudo acontecer, me lembro que em fevereiro, mais ou menos, eu cheguei a comentar com ele que estava sentindo um clima difícil, diferente no mundo. É como se as pessoas estivessem muito cansadas, como se a vida estivesse sendo um fardo muito pesado para alguns. Às vezes, a gente conversava também sobre isso, né, Leila? Que as lutas do cotidiano estavam trazendo desânimo para as nossas vidas. Porque, pensa bem, às vezes para uma pessoa, né, um pai de família, ou qualquer pessoa, vive em função, muitas vezes, de trabalho, porque precisa sustentar a casa, então passa muitas horas fora de casa, enfrenta trânsito, ônibus cheios, né, coisas caras, contas altas, lutas comuns do nosso cotidiano que acabam trazendo desânimo. Isso já estava acontecendo. A pandemia agravou um pouco. E a gente tem visto que algumas pessoas têm aprendido muito com essa situação e têm buscado mais a Deus, confiado mais no Senhor, entendido que muitas vezes nós não vamos alcançar vitória pelas nossas próprias forças, pelo nosso esforço, mas confiando no Senhor, nós seremos muito mais vitoriosos. E algumas pessoas, infelizmente, ainda não conseguiram ver isso. No meio disso tudo, o Senhor me deu uma palavra. E o tema da nossa mensagem hoje é 3 passos para vencer o fracasso. 3 passos para a gente vencer o fracasso. Eu vou ler um texto muito conhecido, mas o Senhor falou muito comigo através dele. Eu tenho certeza que Ele vai falar também com todos vocês que estão aqui e que estão em casa. Vamos ler no livro de Lucas, capítulo 5. Eu vou ler todo o capítulo 5. Eu queria uma água, por favor. Todo o capítulo 5 do livro de Lucas. A pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. A partir do versículo 1, diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se um pouco da terra, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, lançarei a rede. Eu quero que você fale isso aí, onde você está, aqui e na sua casa. Só a parte B do versículo 5. Mas porque mandas, lançarei a rede. Fala isso. Mas porque mandas, lançarei a rede. Versículo 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros
que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca que haviam feito, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui porque nós amamos ao Senhor e amamos a sua presença. A palavra do Senhor nos alimenta, a palavra do Senhor nos renova, nos dá esperança. E nós estamos aqui porque amamos ouvir a palavra do Senhor. Queremos ser alimentados por ela. E eu, pela fé, Deus, creio que sou um canal do Senhor, usado, Senhor, para transmitir à igreja do Senhor a tua vontade. E eu peço ao Senhor que os nossos corações eles estejam abertos. Deus, que haja aqui, Senhor, uma terra preparada para receber, ó Deus, de bom grado a palavra do Senhor e para exercer com fé a tua vontade. Aonde tiver um filho do Senhor me ouvindo, que seja alcançado pelo Espírito Santo, que seja cheio da tua presença, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos diz o seguinte: Jesus estava perto na praia, ensinando a palavra para uma grande multidão. E a multidão, pelo que eu leio aqui, era uma multidão sedenta, que queria ouvir os ensinamentos de Jesus. Porque diz que eles apertavam a Jesus para ouvi-lo mais. E ali num cantinho da praia, tinham uns pescadores que estavam voltando do trabalho. Tinham trabalhado durante toda a noite para pescar. E estavam ali agora lavando as redes, preparando já para aguardar, já tinham encerrado seu expediente, num cantinho ali. Jesus olha para o dono do barco, Pedro, e fala para ele: me empresta o seu barco, deixa eu entrar nele para ensinar a multidão. Afasta um pouquinho da praia, que de dentro dele eu vou continuar o que eu estava ensinando. É o que nós lemos. Pedro, na mesma hora, ele então deixa que Jesus entre no barco dele e faz conforme ele falou. Afasta um pouquinho da praia. E ali começa Jesus a ensinar a multidão. Logo depois, quando Jesus termina de falar as palavras que ele queria falar para aquelas pessoas, ele vira para Pedro e fala assim: agora vai para o mar alto. E lá eu quero que você jogue a rede de novo. E aqui, primeiro passo para vencer o fracasso: deixar Jesus entrar no barco da nossa vida. Imaginem só, Pedro tinha pescado toda a noite. Quem aqui já trabalhou à noite, em serviços noturnos? É cansativo, né, Hudson? É muito difícil trocar o dia pela noite, é muito difícil. A gente não consegue descansar do mesmo jeito. Não é? Dormir de dia, eu já trabalhei em terceiro turno e eu sei que não é a mesma coisa, é muito cansativo. Pedro, então, provavelmente já estava muito cansado. O texto diz que eles tinham estado no mar durante toda a noite, provavelmente já estava amanhecendo o dia. E ele podia falar: mas na hora de ir embora, estou aqui lavando a minha rede, eu vou ainda emprestar meu barco para ele falar. Ele nem cogitou falar: estou cansado e não quero. Na mesma hora, ele aceitou, colocou Jesus no barco dele, afastou da praia e fez o que ele falou. Cansado ou não. Então, primeiro passo. Talvez ele pudesse estar ali com um sentimento de fracasso. Pedro não tinha pescado nada naquela noite. O pescador sustentava a sua vida e a sua casa com a pesca. E ele não tinha pescado nada, então era frustrante, é muito frustrante quando a gente tenta fazer uma coisa e não dá conta, e não consegue, não dá certo. É muito frustrante. E ele podia ter simplesmente não aceitado: não estou legal. Quantas vezes nós fazemos isso?
Foi tão difícil para mim hoje o dia. Tem sido tão difícil. Quero ir na igreja, não. Quero fazer as coisas hoje, não. Prefiro ficar aqui, descansar. Hoje não é meu dia, nada deu muito certo. Só que o primeiro passo para se vencer o fracasso é deixar Jesus entrar no barco. Deixar Ele entrar na nossa vida. E eu quero perguntar algo para nós. Quando nós nos frustramos ou nos sentimos fracassados em alguma coisa, seja ela qual for, nós deixamos Jesus entrar? Nós deixamos Ele entrar no nosso trabalho quando está difícil? Nós deixamos Jesus entrar na nossa família quando as coisas não estão indo muito bem? Ou nós ficamos desanimados, deixamos Jesus de lado e não ouvimos o que Ele quer de nós? Deixamos de nos alegrar com o que Ele tem de melhor para nós, mediante a uma coisa que não deu certo. Primeiro passo, então, deixar Jesus entrar no barco da sua vida. E aqui diz que, primeiro, Jesus usou o barco de Pedro para cumprir os propósitos dele. Qual que era o propósito dele? Era o de ensinar a multidão. Primeiro, ele usou o barco para isso. E aí depois, ele foi cuidar das coisas de Pedro. Quando ele terminou de ensinar a multidão, aí ele, então, agora eu vou cuidar da sua situação. Eu vou resolver o seu problema. Aquilo que não tinha dado certo, agora nós vamos resolver. E é isso que o Senhor quer de nós. Primeiro, Ele vai nos usar para os propósitos dEle, para aquilo que Ele quer. E aí depois Ele vai cuidar das nossas necessidades. Amém? É fácil para você ouvir isso? Crer nisso? Se entregar por inteiro e deixar o Senhor fazer o que Ele quiser na sua vida, para depois Ele te dar aquilo que você tanto precisa, aquilo que você quer? Hoje o Senhor nos pergunta isso. Aí depois, no versículo 5, Pedro responde para Jesus assim: Senhor, nós pescamos a noite inteira, ficamos lá no mar alto tentando pescar a noite inteira e não pegamos nenhum peixinho, nenhum só, mas conforme a sua palavra, nós vamos lançar de novo a rede. A resposta de Pedro para mim foi linda, maravilhosa. Ele não era um amador, ele era um pescador profissional. Ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia que ali onde ele estava era um lugar que tinha peixes. Ele tinha feito as coisas direito, lançado as redes direito. Ele era um profissional, mas em momento nenhum ele falou isso com Jesus: o que você está me falando? Eu sei exatamente o que eu fiz. E agora você está me mandando voltar lá de novo, depois de ter passado uma noite inteira e não ter conseguido nada. As bobagens que nós praticamos é por não escutarmos o Pai antes. Na maioria das vezes. Agora o Senhor tinha para ele uma ordem, uma promessa. Ele não estava indo mais na força dele. Ele não estava indo mais só no profissionalismo dele, no bom pescador que ele era, e nem dos sócios que estavam com ele. Ele estava indo porque Jesus estava falando que ele podia. Não basta nós termos a presença de Jesus. Nós precisamos tomar posse dela. Muitas vezes, as pessoas recebem Jesus em suas vidas, acreditam nele, creem que só ele é Deus. Amém. Vão para o céu. Vão porque acreditaram que Jesus é Senhor sobre eles. Mas é só isso. Não tomem posse da presença dele em suas vidas. Não deixam ele direcionar os seus passos. E aí se frustram. E aí fracassam. E não tem como jogar a culpa em Jesus. Porque não tomaram posse da presença dele. E o segundo passo para se vencer um fracasso é deixar Deus dirigir a sua vida, ouvir a sua voz atentamente. Se nós, irmãos, tudo que nós formos fazer, nós primeiro buscarmos ouvir atentamente ao que o Senhor quer falar conosco, com certeza nós seremos bem-sucedidos. Pedro ouviu atentamente a voz do Senhor. Quando o Senhor manda ele ir para uma alta, ele, ok, então vamos lá, é o que o Senhor quer,
O milagre podia ter sido ali na beirada da praia, não podia? Era Jesus. Jesus podia fazer com que eles conseguissem pescar ali mesmo onde eles estavam. Mas o Senhor falou com ele, vai além, vai mais fundo. E é lá que você vai. O Senhor disse onde, quando e como pescar. Deus nos dá uma diretriz para tudo que nós vamos fazer. Terceiro passo, aguarde o agir de Deus em sua vida. Obedeça a sua voz. O versículo que eu li que mais me chamou a atenção e eu quero focar muito nele é o 5. Conforme a tua palavra. O Senhor chama a nossa atenção hoje. Nós temos feito as coisas conforme a vontade dele e crido no seu poder. Tamanha é a força do nosso Deus. Às vezes, a gente encontra com tantas pessoas que já conhecem Jesus há tanto tempo. E quando você vai falar com ele qualquer coisa, ele tem muito mais a lamentar e a murmurar. E esquece do Deus que está servindo. Do Deus maravilhoso que está servindo, que tem tudo reservado de melhor para a sua vida. O Senhor chama a atenção da igreja dele nesse tempo para confiar nele com toda a sua força, com toda a sua fé. É o Deus que nós pregamos que pode todas as coisas. Para aquele que tem emprego, para aquele que não tem. Para aquele que tem saúde e para aquele que não tem. Por acaso o Senhor vai deixar faltar alguma coisa a um filho dele? Esse é o Senhor que chama a atenção para nós meditarmos mais em sua palavra e nas ordenanças que ele tem nos dado. Sabe, talvez depois de ter ficado ali tanto tempo tentando pescar, não ter acontecido nada. Não conheço muito, nunca estudei muito sobre esse discípulo Pedro, não sei muitas coisas dele. Quando eu estava lendo esse texto aqui, me chamou muita atenção, porque eu já ouvi falar, eu não li, não estudei, como eu estou falando sobre esse discípulo, nesse texto ele ainda não era, mas falava que Pedro era uma pessoa mais rude, né, mais firme, mas era um cara rendido a Jesus, que ouviu atentamente a voz desse mestre que estava ali ensinando e ele acreditou nele. O Senhor está falando que eu posso ir lá e lançar a minha rede, então eu vou. O Senhor está falando que o Senhor é comigo, eu posso ir, então eu vou. Ele acreditou, não murmurou, não bateu de frente. Era o mesmo lugar, o mesmo mar, o mesmo lago, o mesmo barco, a mesma rede e os mesmos pescadores. Só que tinha uma diferença. Tinha agora a presença do mestre e tinha agora uma palavra de promessa liberada para eles. Essa era a diferença. Quando a gente segue lendo aqui, o texto fala que quando eles lançaram as suas redes ao mar, encheu tanto que pesou, a ponto de eles terem que pedir ajuda para o barco que estava próximo. E a ponto de que os barcos quase afundassem de tantos peixes que eles apanharam. E olha a diferença que fez a presença e a promessa de Jesus na vida deles. Quando a gente segue lendo, no versículo 8, diz assim que Pedro ficou tão maravilhado, que ele ficou assustado. Se lançou aos pés de Jesus e falou, sai da minha presença, eu não sou digno de estar perto do Senhor. Eu não posso estar perto de alguém que faz isso, que faz tal milagre. E aí, no versículo 11, no versículo 10, fala assim que Jesus responde para ele, não temas, de agora em diante, eu vou fazer de você pescador de homens. Deus agora, então, muda até a profissão de Pedro. E eu quero chamar a atenção para nós como igreja. Nós precisamos tomar posse da presença de Deus em nossas vidas. Nós sabíamos que os dias maus iriam chegar. Quando nós que conhecemos a palavra, nós até podemos às vezes
entristecer com situações difíceis, porque nós também somos humanos, somos falhos. Nós podemos ter também dias de preocupação, de tristeza, temos, como todas as pessoas têm do mundo. Só que nós temos uma certeza: nada acontece sem a permissão do nosso Senhor. Ele nunca disse que seria fácil. Ele disse que teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo. E é isso que Ele pede de nós, termos bom ânimo em tempos difíceis. Mesmo quando parecer que tudo está dando errado, mesmo quando parecer que nada vai bem, é ter ânimo para ouvir atentamente a voz dEle, aquilo que Ele quer para nós. Sabe por quê? Ele não te escolheu à toa. Tinha uma multidão ali perto de Jesus ouvindo os seus ensinamentos. Pedro estava num cantinho, mas Jesus o conhecia e o escolheu para fazer um milagre na vida dele, se revelar a ele, mostrar quem ele era, mostrar o seu poder e depois fazer dele um discípulo seu, um ganhador de almas. E você que nos ouve, você que está aqui, não veio parar aqui por à toa, não veio para a presença do Senhor à toa. Você foi escolhido, chamado a dedo pelo seu Senhor, separado como igreja, para ter uma vida transformada, uma vida mudada, para depois transformar a vida de outros. E muitas vezes nós atrasamos a obra do Senhor nas nossas vidas por não ouvirmos atentamente ao que Ele tem para nós. Eu tenho uns 25 anos de convertida. E eu já contei o meu testemunho na igreja de cima. Fui uma adolescente muito rebelde, que vivia muito longe do Senhor. Eu ouvi o Evangelho, me converti, mas levei muitos anos e ainda estou aprendendo e crescendo muito. Mas hoje eu ouço muito mais a voz do Senhor do que alguns anos atrás. E olha quantos anos eu perdi de aprendizado e de obediência à voz do Senhor. Olha quantas pessoas já não poderiam ter sido alcançadas se eu já não tivesse dado ouvidos ao chamado do Senhor antes. E é isso que o Senhor quer de você. De você que está me ouvindo mais uma vez e de você que está aqui. Chega de ficar em cima do muro com Deus. Ele nos chama para um compromisso com Ele, mas sincero. Deus não quer ouvir da nossa boca palavras de desânimo com situações nenhuma. Porque nós não servimos a um Deus de circunstâncias. Nós servimos a um Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Que cuida dos seus. Que tem o melhor para mim e para você. E que em toda situação quer nos ensinar a crescer. Recebe o que o Senhor tem te dado e tem te chamado para ser, meu irmão. Ele te separou para isso, te chamou para isso. Se as coisas não estão indo bem, se você tem sido frustrado em algo na sua vida, talvez um relacionamento frustrado, Deus fala para você hoje: vai lá de novo, lança sua rede de novo, mas agora sobre a minha palavra. Agora sou eu que estou te prometendo. Você sofreu uma decepção, te entristeceu, te paralisou. Você enterrou um talento, se entristeceu em algum momento com alguém, ou com uma igreja, com uma situação. Hoje o Senhor te chama, lança de novo a sua rede. Eu quero levar você mais fundo, no mar alto. Eu quero levar você para um lugar onde os peixes são maiores, estão em maior abundância. Deus já não nos quer mais na beirada da praia. Deus já não quer mais viver os seus numa mesmice, na mesma vidinha, medíocre, reclamando das mesmas coisas, murmurando, lamentando das mesmas coisas. Ah, Senhor, eu estou cansado por isso ou por aquilo. Senhor, eu estou triste com isso, por aquilo, por isso que eu não dou conta mais. Não, Ele te chama para ir mais fundo, onde Ele tem muito mais para abençoar você. Ele precisa mudar a minha e a sua vida, porque Ele precisa de nós para esses perdidos aí fora. Tem pessoas aí fora que estão perdidas, pessoas que ainda não o conhecem, pessoas que ainda não tiveram experiências com Ele. Nós já tivemos. E agora, irmãos, o Senhor não quer ouvir mais de nós desculpa alguma.
É necessário que nós tenhamos a resposta de Pedro para Jesus nessa noite. Senhor, eu estou até cansado. Eu até estou desanimado mesmo. Eu me entristeci sim, eu enterrei os meus talentos. Eu parei em algum momento, Senhor. Mas porque o Senhor está falando comigo. Conforme a sua palavra eu irei. Conforme a palavra do Senhor você será restaurado. Conforme a palavra que o Senhor está liberando sobre você hoje, o seu ministério vai frutificar. Conforme a palavra que o Senhor está liberando para você hoje, você será levantado como um pregador, uma pregadora, um ministro, como um ganhador de almas. Conforme a palavra que o Senhor está liberando sobre você hoje, a sua vida sentimental vai ser restaurada, a sua saúde vai ser restaurada, os seus filhos vão ser uma bênção, porque é para a glória dele. Só dá esse passo, deixa ele te conduzir, deixa ele entrar na sua vida e tomar conta, deixa ele falar com você o que ele quer. Pergunta: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que eu preciso aprender nessa situação? O que até hoje eu estou protelando e não aprendi, estou jogando para frente e não aprendi? Onde foi que eu caí e não me levantei? Qual foi o perdão que eu não liberei? O que eu deixei de fazer? Onde foi, Senhor, que eu não deixei o Senhor falar comigo? Pergunta para ele, deixa ele falar com você. Ouça atentamente a voz dele. E aí, meu irmão, você vai ter uma pesca maravilhosa na sua vida. Não vai ser um momento de fracasso que vai paralisar você ou te desanimar. Amém. Toma posse dessa palavra hoje. E seja abençoada aonde você estiver. Eu falei que depois de ter visto o Léo pregar e cantar, eu ia cantar. Oh, não assusta não, irmão. Não assusta não, que ainda não é hoje. Ele vai cantar, irmãos. Fiquem calmos, ele vai cantar. E nós vamos orar. Nós vamos orar. Eu quero que você, em nome de Jesus, sinta a presença do Senhor aí com você. Meu irmão, não tem nada que pode te separar do amor de Cristo. Nada, nada. Frustração alguma. Nada pode te separar do amor de Cristo. Deixa Ele agir na sua vida. Esse é o fim, nós estamos no fim. E se o Senhor voltar hoje, quem você gostaria que estivesse com você no céu? Lembra dessa pessoa? E fala: Deus, eu estou aqui parado, preocupada com coisas tão passageiras e pequenas. E essa pessoa que eu amo tanto pode estar indo para o inferno. Eu quero ser transformado. Eu quero mudar de vida porque eu quero levar ele comigo. Eu quero levar ela comigo. Eu quero que eles estejam lá comigo na glória, com o Senhor, onde tem um tesouro que a traça e o ferrugem não corrói. Onde não vai passar, não tem tristeza, não tem dor, não tem frustração, não tem desânimo, não tem doença. Porque se você não for curado aqui, lá você não terá mais dor e nem sofrimento. Se você não for muito próspero financeiramente aqui, lá você vai andar em ruas de ouro e de cristal. Vamos firmar naquilo que não é corruptível. Amém. Senhor, nós demos uma resposta diferente para o Senhor hoje. Conforme a sua palavra, nós iremos avançar. Porque o Senhor está dizendo que nós podemos, nós iremos avançar. Nós reconhecemos, ó Deus, que nós somos frágeis. Nós reconhecemos, ó Deus, que nós muitas vezes fracassamos. Nós desanimamos. Mas o Senhor é Deus que nos manda ir, nos manda avançar. Nós iremos. Nós iremos conforme a palavra do Senhor. E eu, ó Deus, como canal do Senhor, ministro sobre a vida de cada um dos meus irmãos vitória, a graça, fortalecimento do alto dos céus. Nós queremos, ó Deus, ser cheios do Teu Espírito Santo. Nós queremos nos encher até transbordar para alcançar, Pai, os perdidos. Onde estiver um triste, alegra. Onde estiver, Senhor, um doente, Senhor, fortalece, Senhor, em nome de Jesus. A obra do Senhor, ó Deus, é muito maravilhosa. Nós
somos gratos ao Senhor. Nós somos gratos pela tua presença. Nós somos gratos pela sua promessa. Nós somos gratos, ó Pai, porque o Senhor nos encontrou, nos escolheu e nós nos rendemos a este amor que o Senhor tem nos dado. Nós nos rendemos ao Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Pode entrar no barco da nossa vida. Pode nos levar aonde o Senhor quer, Pai. Nós estamos, ó Deus, nos rendendo ao Senhor para cumprir a tua vontade, Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quero